vamos começar um novo livro, que é o Apocalipse. Então nós vamos fazer uma introdução, uma breve introdução e uma introdução panorâmica. Nós tem aí no celular, nós vamos acompanhar. Antes de eu começar com eu vou ler o primeiro versículo do primeiro capítulo, que é justamente do que será dito no livro. Deus lhe deu para mostrar a seu servo e as explicou a João de seu servo. Então nós vemos aqui algo interessante em relação à revelação. A revelação, ela tem que vir pelo Espírito Santo. Então os homens que escreveram os livros, eles foram totalmente criados, inspirados pelo Espírito Santo para compreender os mistérios do reino dos céus, o mistério do Evangelho. Seguindo então a linha, eu vou falar um pouco mais alto então. Nome. A palavra Apocalipse vem do grego apo, tirado, calipsis, cortina, revelação. Autoria. Apóstolo João, discípulo amado de Jesus. A data entre 93 e 95 depois de Cristo. Contexto histórico. Período de extrema perseguição aos crentes, liderada pelo imperador Constantino. Destinatário, cartas enviadas a 7 igrejas da província da Ásia. Justamente devido a essa perseguição, então nós temos aqui o propósito. Qual que foi o propósito imediato dessas cartas escritas? Então está escrito assim: propósito, encorajar os cristãos durante as terríveis perseguições. O versículo 19 do capítulo 1 resume o seu propósito. Vamos escrever aí o versículo 1 do capítulo 19. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas estão de acontecer. Na forma literária, é algo que eu gostaria de explicar pausadamente para os irmãos entenderem. Aqui está falando sobre um estilo totalmente simbólico. Temos que tomar muito cuidado que existe uma forma alegórica e uma forma literal de interpretação. O problema da alegoria, da forma literária alegórica, é que cada um pode enxergar aquilo que quiser. Esse é o grande problema. Inclusive, eu tive alguns anos pesquisando, e aí eu pegava um livro, uma interpretação, a princípio eu falei, nossa, que bacana isso e tal. Aí pegava outra interpretação, estava diferente, pegava outra, estava diferente, pegava outra. Então, como que nós devemos fazer? O certo seria o seguinte: nós vamos ler de uma forma literal, e aquilo que não dá para ser literal, que seria até um absurdo, nós vamos dizer que é alegórico. Então, por exemplo, quando ele fala sobre as 7 igrejas, né? Aí pode falar, 7 é o número da perfeição, tal. Então, muito bem. Na verdade, os judeus, eles tinham o número 7 como, dizer, várias vezes simbólico. Tanto é que você na Bíblia aparece 560 vezes na Bíblia sobre o número 7. E aqui no nosso estudo, aqui está escrito 40 vezes, mas eu fiz outra pesquisa, tem 50 vezes aparece o número 7. Mas aí nós temos que ver, será que é simbólico? Será que é literal?
observarmos aqui, todos os números 7, né? Então, depois do número 1 ao 14, 7 igrejas, 7 espíritos, 7 candelabros, assim por diante. Mas, quando fala 7 igrejas, foi realmente 7 igrejas. Quais foram as igrejas? De Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, esse número 7 realmente foi para um número real. Só que depois, mais para frente, vamos ver, essas 7 igrejas também têm uma interpretação de fases que a igreja vai passando de acordo aos anos aqui na Terra. Tá? Então, a princípio, nós vemos aqui 7 igrejas. Então, esse número é real. Depois, 7 espíritos. No capítulo 1, os irmãos seguindo aí, no verso 4, está escrito assim, ó. Então, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Depois nós vamos perceber, irmãos, é o seguinte, a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Então, se nós observarmos aqui, 7 espíritos de Deus, mas como? Deus tem 7 espíritos. Vai chegar uma hora aqui mesmo, no próprio livro, que ele já vai explicando. Então é assim, eu vou ler de uma forma literária, quando não consigo, quando é absurdo de uma forma literária, eu vou procurar assim, de uma forma alegórica. Mas eu tenho que tomar cuidado, que como a Bíblia explica a própria Bíblia, muitas vezes essa parte alegórica, simbólica, está sendo explicada ou no mesmo livro ou em outros livros. Então temos que tomar cuidado com isso. Por isso que a leitura da Bíblia ela tem que ser total. Porque como a Bíblia explica a própria Bíblia, eu preciso então ter conhecimento de todos os livros. Tanto é que se os irmãos lerem o livro do Apocalipse, vai ter muito a ver com Gênesis e com Êxodo. Entendeu? Tem muito a ver com umas referências, às vezes simbólicas ou não, em relação ao livro de Gênesis e Êxodo. Então é assim, aquele direitinho, o livro de Apocalipse, então vamos ler Gênesis e vamos ler Êxodo. Só que o Apocalipse, que é revelação, não é simplesmente, não é algo do Novo Testamento apenas. Nós temos também no Antigo Testamento. Eu até deixei para os irmãos, lá embaixo da folhinha está escrito algumas visões apocalípticas, né? Então nós temos Daniel, aliás, Daniel tem muita parte apocalíptica, e também simbólica. Aí sim eu vou chegar, só que ele mesmo, ou melhor, no próprio texto, Deus mostra e interpreta a visão para ele. Entendeu? Então isso que é bastante importante. E no livro de Isaías nós temos também, no livro de Ezequiel, no livro de Zacarias. Então nós vamos vendo que essa forma literária, ela já é encontrada ou num livro total ou partes de livros. Tá bom? Muito bem. Então sobre 7 espíritos, nós vamos fazer assim. Aqui só está falando dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Antes de interpretar, vamos ver o que ele vai falar mais adiante. Então vamos ver agora, seguindo 7 candelabros. Então, no capítulo 1, no versículo 12, agora sim, olha que interessante. No versículo 12, do capítulo 1, é a folhinha. Então, se os irmãos agora puderem seguir as passagens do Apocalipse no celular, agora inverte, para poder acompanhar, né? Já tem a folhinha? Tá bom. Tá bom. Então vamos ver. No capítulo 1, no verso 12, está escrito assim: virando, vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais, um filho do homem,
vestido até aos pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Muito bem. Agora, se nós observarmos o último versículo desse capítulo, está escrito assim: o mistério das 7 estrelas, as 7 estrelas das 7 igrejas. Sais que viste 7 igrejas. Ou seja, ele mesmo deu a interpretação. Certo? Então, por isso que é importante. E o capítulo, falando sobre, o versículo acima, não é nem o capítulo, né? O versículo acima falando dos 7 castiçais e das estrelas, eu não posso simplesmente chegar e falar, é isso, é aquilo, numa pregação. Então, irmãos, esses 7 castiçais, aí entrar em algum assunto que não tem nada a ver em relação à interpretação. Tá? Os irmãos estão entendendo a respeito da interpretação? Então, foi dada a interpretação inclusive no próprio capítulo. Tá? Aí depois, seguindo, 7 estrelas. Agora, 7 lâmpadas. 4. Preste bem atenção agora nesse versículo. Vai falar de lâmpadas. E do trono saíram relâmpagos e trovões e vozes de 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 filhos de Deus. Ele existem algumas explicações a respeito dos espíritos, mas nós podemos falar 7, na verdade, é o número da perfeição. Então nós poderíamos falar nesse sentido. Às vezes nós podemos deduzir, mas dentro da própria palavra. Então seria o quê? A plenitude que há no Espírito Santo, né? Os irmãos sabem que o Espírito Santo não é uma força, ele é uma pessoa. Só que isso depois nós podemos estudar mais para frente, mas é uma pessoa. Então, quando eu falo 7 Espíritos de Deus, eu posso pensar também nesse sentido do 7, em relação a essa plenitude, em relação ao quê? Essa onisciência, onipresença, onipotência. Tá? E tem outras partes também, depois, se der tempo, nós podemos falar. Agora, 7 selos. Vejam bem, irmão, no capítulo 5, no versículo 1, vai falar a respeito dos selos. Quantos selos são? 7. Mas é simbólico? Não, ele vai falar um por um. Tanto é que se os irmãos olharem aqui, ele, a partir, nesse capítulo mesmo, ele vai falar, ou melhor, no capítulo 6, ele vai falar dos selos. Por exemplo, no capítulo 6, no versículo 1, está escrito assim: aberto um dos selos, olhei. Aí depois no versículo 3 de Apocalipse, e havendo aberto o segundo selo, olha, depois no versículo 7, e havendo aberto o quarto selo. Então nós vemos que não é simbólico, são selos que são abertos. Em relação à interpretação, nós não vamos entrar ainda nisso. Depois, no versículo 9, né? Eu estou no capítulo 6 de Apocalipse. No versículo 9, e havendo aberto o quinto selo. Depois, no versículo 12, capítulo 6, temos que não só os selos, mas as trombetas também. Aí se nós vamos seguir, as trombetas estão no número 10. São 7 trombetas mesmo. Agora, quando fala 7 chifres, aí que nós temos que entender, vamos ver, será que é alegórico, é simbólico? Então, capítulo 5, verso 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, que havendo sido morto, e tinha 7 pontas,
e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Olha, Ele mesmo. Ou seja, os de chifre significa poder. Por que eu sei isso? Em relação às outras leituras do próprio 7 olhos, eu posso deduzir o quê? A onipresença, que vê tudo. 7 olhos, ele vê tudo. Então, se tem 7 chifres e tem 7 olhos, e fala que é o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito de Deus tem todo o poder, porque os chifres representam poder, e os olhos representam o quê? A onipresença. Ou seja, Deus vê tudo em qualquer lugar. Aí nós temos algo como referência, salvo erro, Salmo 139, que fala da onipresença de Deus, né? Então, nesse caso, eu não vou pensar de 7 olhos mesmo, né? Igual quando fala que da boca do ancião, de Cristo, saiu uma espada. Será que eu vou pensar numa espada saindo? Refere-se o quê? A palavra de Deus. Aí se eu for recorrer lá a Hebreus, por exemplo, vai falar sobre a espada, que ela é a espada de 2 gumes, né? Para saber os intentos dos corações. Aí depois, se eu for ver no apóstolo Paulo, ele vai falar da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, a espada, ela vai cortar à direita e à esquerda aquilo que é concernente às coisas de Deus e aquilo que não são, né? Então, mais ou menos nesse sentido, para eu saber como ler o livro de Apocalipse. Agora, o livro do Apocalipse, embora eu possa ter diferentes interpretações, mas com uma certa lógica, eu vou mostrar para os irmãos, ele é importante porque quanto mais nós vamos tentando compreender o livro de Apocalipse, nós vamos começar a entender outras partes também da Bíblia. Então, por exemplo, o homem foi à lua, gastou um dinheiro, eu mesmo falava, para quê? Tanta gente passando fome. Só que a tecnologia que eles tiveram para ir até a lua, aquela tecnologia deu uma visão para várias partes da ciência e até inclusive na parte da medicina. Então o que acontece? Muitas vezes eu lendo esse livro, eu vou conseguir entender várias outras partes. E a Bíblia é assim mesmo. Os irmãos já pensaram? Nós temos um livro que é para a vida inteira. Já se nós lêssemos o livro e entenderíamos tudo? Eu não precisava ler mais a Bíblia, entender tudo. Então o que Deus faz? É justamente isso. Ele deixou um livro para nós que você vai ficar a vida inteira estudando, vai aprender muito, mas vai ver que tem muitas coisas. Aí eu até brinco, né? Quando chegar lá no céu, eu vou falar para o Senhor Jesus, eu quero fazer um curso de Apocalipse. Aí o Senhor Jesus vai falar assim, são 120 anos, tudo bem. Aí eu faço um curso de Apocalipse de 120 anos, e assim por diante, né? Porque realmente não dá para explorar tudo o que tem. Mas essa é a intenção de Deus mesmo. É que nós estivéssemos sempre buscando, sempre orando, sempre lendo. Se não chegava uma hora e falava, já sei tudo, vou ler para quê? Né? Agora, até as passagens históricas, se nós começarmos a ler, as passagens históricas mesmo, tem aquele referência, aí nós começamos a buscar as referências. Eu tive uma época que eu fiz isso. Pegava um capítulo, por exemplo, e os irmãos sabem que em cada capítulo embaixo tem todas as referências, né? Dependendo da Bíblia, mas a grande maioria. Aí pegava todas aquelas referências. Nossa, começava a montar um quebra-cabeça, né? Porque a Bíblia é um quebra-cabeça. Então, nós lendo várias vezes, do começo ao fim, nós vamos entendendo cada parte, né? Bom, quais são as visões que anunciam? As visões, nós vemos que tem, primeiro, cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Não vou também falar sobre
o que tem a ver, qual que é a revelação, porque depois, inclusive, os próximos estudos, nós vamos ter a respeito de cada item aqui, né? Então, por exemplo, devastações derramadas sobre a terra, tem várias, né? Cada uma com um significado. Depois, a marca da besta, essa aqui então, tiveram várias interpretações, né? Depois, a decisiva batalha do Armagedon. O Armagedon, na verdade, pode ser também o Monte Megido, ele fica a 80 quilômetros do norte de Jerusalém, e é considerada a última batalha entre Jesus e o Anticristo, mas isso depois nós vamos estudar posteriormente, né? Depois, o aprisionamento de Satanás. Sexto, o julgamento do grande trono branco. Aqui é importante falar sobre o trono, porque ai daquele que for julgado no trono. Por quê? Porque ninguém vai ser salvo quando vai ser julgado pelo trono branco. Existe o que nós falamos de tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, nós vamos receber de acordo às nossas obras, mas em galardão. Aí é diferente. Tanto é que se os irmãos olharem aqui no versículo, ou melhor, 22 do livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 12, está escrito assim: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Fala, mas nós não somos salvos pela fé? Sim. Mas aqui está falando dar a cada um segundo a sua obra? Galardão. Entende? Então, nós temos que entender o que é o trono branco e o que é o tribunal de Cristo. No trono branco é impossível ser julgado pelas obras. Ninguém vai conseguir ser salvo pelas obras, né? E agora, no tribunal de Cristo, cada um vai receber segundo as suas obras em relação a galardão, que é um mistério de Deus, nós não podemos entrar. Uma coisa importante também, às vezes eu tenho como interpretar o alegórico ou o literal, mas quando a Bíblia não fala, eu me calo, né? Tomar cuidado com isso. O que será que está escrito aqui e tal? Não tem como saber? Não, as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. As reveladas, porém, são para nós e para nossos filhos. É isso que está escrito. Então a Bíblia se cala a esse respeito, eu não vou falar nada sobre isso. Por quê? Porque a Bíblia não está falando, né? Só que para saber se a Bíblia fala ou não fala, eu tenho que ler a Bíblia inteira para saber, né? Está dando para acompanhar, irmãos? Está confuso? Vamos ver agora formas de interpretação. Nós temos, eu coloquei 4, às vezes tem até 5, mas eu coloquei 4. 4 formas que podem ser interpretadas: preterista, historicista, futuristas e idealista. Na preterista, declara que a maior parte dos seus acontecimentos já se passaram. Então, toda aquela parte alegórica e às vezes literal, eles vão encontrar na história algo que se encaixa. Então, olha, isso daí já foi cumprido. Claro que cada parte aqui tem uma certa lógica, senão não teria essas formas de interpretação, né? Mas existem aquelas que são melhores, mas eu não vou entrar nesse assunto porque aí também depende da posição de cada igreja, né? Depois, historicista. Vê o livro como um panorama do desenrolar da história da igreja, dos dias de João até o final dos tempos. Por isso que fala historicista, a história. Futuristas situam o livro sobretudo nos tempos do fim. Idealista. Esse aqui é problemático. Consideram um conjunto de quadros simbólicos de verdades perpétuas com a vitória do bem sobre o mal. Até aí tudo bem, mas conjunto de quadros simbólicos, aí eles colocam o que eles quiserem, né? Aí tem que tomar muito cuidado a esse respeito. Depois temos diferentes interpretações sobre o milênio. Não sei se os irmãos já ouviram essas expressões: pré-milenista, pós-milenista,
amilenista. Tá? Como hoje é uma introdução e é uma visão panorâmica, irmãos, por isso que eu estou falando no geral, justamente a forma de interpretação. Então, voltando para fazer uma revisão para os irmãos, quem não entendeu ainda totalmente, para ter uma visão melhor. Foi falado sobre a forma literária. Na forma literária está escrito que é simbólico, só que nós temos a forma alegórica e literal. Aí eu mostrei para os irmãos que às vezes é literal mesmo, aquilo que está escrito, e às vezes é alegórica. Como eu vou saber? O próprio texto já muitas vezes é interpretado pela própria Bíblia. Como eu falei, está aqui em cima de uma escrito, eu não sei o que quer dizer, aí lá embaixo ele mesmo, o próprio capítulo vai interpretar. Tá? E depois a respeito do número 7, sim, o número 7 é um número simbólico para os hebreus, né? Tanto é que aparece 560 vezes na Bíblia. Só que nós temos que tomar cuidado também, às vezes 7 é 7 mesmo, às vezes 7 é no sentido da plenitude, né? Qual foi falado sobre o Espírito de Deus, mas tem até alguma outra forma de interpretação, mas vamos deixar mais para frente. Agora, as visões que são anunciadas, claro que tem mais do que essas, eu coloquei as mais importantes, né? Cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Aí eu falei para os irmãos que essas visões das cartas das igrejas, elas foram endereçadas para as 7 igrejas. Cada igreja estava tendo ou uma virtude ou um problema de heresia ou alguns pecados. Só que estas cartas, elas foram endereçadas na época para essas igrejas, mas depois, durante a história da igreja, em relação aos tempos, aos séculos que vão passando, dá para se encaixar cada igreja nas fases, cada carta dessa que foi endereçada a essas igrejas, eu posso, em cada período histórico, tá? Aí depois eu falei a respeito das formas de interpretação, preterista, historicista, futuristas e idealista. Já deixei aqui a minha visão que essa idealista é complicada, né? Agora, como que a preterista, historicista e a futurista, como que eu consigo provar? Aí é que está aquilo que eu falei para os irmãos. Na verdade, nenhuma vai fechar, irmãos. A historicista ou a futurista. Então, como que eu faço? É justamente isso que eu falei para os irmãos. Eu vou lendo, orando, pedindo. Eu vou tendo uma noção a respeito, mas ninguém vai ter a interpretação total, perene. Obrigado. Entende, irmãos? Agora nós vamos falar sobre milênio. Acho que todos já ouviram falar sobre. Só para eu ter uma ideia aqui, quem dos irmãos aqui, irmãs, já ouviram falar nessas divisões pré-milenista, pós-milenista e amilenista? Levante a mão só para eu ter uma ideia. A grande maioria, né? Quase todos. Então vamos ver. Por exemplo, na visão pré-milenista, Jesus volta antes do milênio. Inclusive, o já falou, né? Tem aquela parte do arrebatamento, já foi falado sobre isso, né? Inicia depois de Jesus voltar. Período literal. Olhem só. Período literal de 1000 anos. É a interpretação pré-milenista. Um dia... Sim, por isso que tem o amilenista, que ele interpreta de uma forma simbólica. Aí depois, Satanás é preso por 1000 anos. Quando? No milênio. Mas e para os amilenistas? Para os amilenistas, Satanás está preso. Mas como? Está fazendo tanta coisa errada. Aí os amilenistas falam, não, ele está preso em relação à parte de salvação e tem limites para ele agir. É uma interpretação. Agora,
pré-milenista, Cristo governará o mundo, literalmente. Vai falar, então está aparecendo aquelas igrejas que colocam o reino. Não, mas aí é em relação aos 1000 anos. Depois, o reino será físico e terreno. Jerusalém será a capital. Então, essa forma pré-milenista. A visão pós-milenista. Jesus volta depois do milênio. E a vinda. Não é literal, é simbólico. É uma realidade presente. Esse pós-milenista, ele teve uma fase que estava em alta. Por quê? O evangelho vai ser pregado a todas as nações e esse mundo aqui vai ficar uma maravilha. Aí veio a Primeira Guerra Mundial. Mas pode ser que Deus vai fazendo a obra. Aí veio a Segunda Guerra Mundial. Deus permite que não venha a terceira, mas está meio complicado. Então, esse pós-milenista, eles esperam que aqui, nessa terra, vai ter uma evangelização a tal ponto que vai todo mundo viver numa paz. Isso eu não consigo enxergar dessa forma, né? Porque, infelizmente, não sei se os irmãos concordam, cada ano que passa ou cada década está piorando, né? Então, esse pós-milenista, então ele fala assim, a igreja cresce com a pregação. Depois, perto de Jesus voltar, a maioria das pessoas serão salvas. Que maravilha que seria, né? O mundo irá melhorar com a pregação do Evangelho. Eu acredito que mesmo com a pregação do Evangelho, aliás, os irmãos viram que as perseguições, né, cada vez maiores. Eu soube agora de uma notícia que, não sei se foram 50 igrejas evangélicas ou cristãs, foram totalmente destruídas na Índia. Então eles preferem adorar milhares e milhares de deuses, preferem se lavar no rio Ganges e ao mesmo tempo destruir as igrejas cristãs. Então, esse pós-milenista aqui é meio complicado. Depois a milenista, ele inicia quando? Após a ascensão de Jesus. Então, para os amilenistas, Jesus ascendeu aos céus, começa o milênio. Mas é o quê? Simbólico. Mas por que eles falam isso? Porque existe uma passagem que fala 1000 anos é como um dia como mil anos. Ou seja, Deus ele está acima do tempo. Então, para Deus não existe. Aliás, o tempo só existe para nós, né? O tempo é uma criação. É meio doido falar isso, mas é verdade. Então, o milênio é simbólico. Símbolo do reinado de Cristo. Ou seja, Cristo já está reinando espiritualmente, está reinando. Nós estamos aqui no reino. Tanto é que essa parte aqui, essa visão milenista, ela foi muito... A origem dela, digamos assim, foi com Santo Agostinho, que ele fala sobre a cidade de Deus. Então, a visão amilenista tem muito a ver com a interpretação de Santo Agostinho. Inclusive, também, a visão calvinista tem muito a ver com Santo Agostinho. É espiritual e celestial, ou seja, o que está acontecendo, na verdade, é um reino, Cristo está reinando onde? Na vida daqueles que se entregam a Cristo. Ao mesmo tempo, como que Satanás está preso se tem tantas devastações, tantas coisas ruins? Ele está preso porque ele está limitado. Eles pensam assim. Tá? Aí eu não sei como vai ser definido os estudos posteriormente, irmãos. Aqui eu só quis dar uma visão panorâmica em relação a interpretações. Agora nós temos aqui a reflexão. A reflexão parece algo assim, muito simples, é como eu falei para os irmãos. Mas na hora das conversas, aí
que a coisa começa a andar. Reflexão. 1. O Apocalipse transmite medo ou esperança para você? Por quê? 2. Você já leu o livro de Apocalipse? O que você gostaria de comentar? Aí seria importante, primeiro, quem já leu o livro de Apocalipse. Só para os irmãos terem uma ideia, muitos têm medo de ler o livro de Apocalipse. Eu já ouvi falar, nem quero ler, tantas tragédias, catástrofes, destruição, né? Outros já, não vou falar, senão eu vou já dar a resposta. Hoje, outros já podem ver diferente, né? Agora, em relação ao livro do Apocalipse, eu não sei como que vai ser trabalhado aqui na igreja, mas, de qualquer forma, mesmo que seja por algumas partes, vai ser muito importante. Porque lá tem muitas verdades, como na Bíblia inteira, que nos prepara para o futuro. Da mesma forma que a perseguição lá dos primeiros cristãos precisavam desta mensagem, hoje nós também precisamos. Então, irmãos, paramos por aqui. Acredito que uma ideia introdutória, por enquanto, seria necessário não aprofundar mais. Eu agradeço pelos irmãos terem me ouvido e que Deus seja louvado.